Nós vimos nos outros vídeos qual era a missão de Maria Madalena dada por Jesus, que era a de redimir as mulheres. Tanto que Maria Madalena foi o trabalho da vida dela, foi depois da sua conversão, foi de buscar essas mulheres, essas prostitutas, dar vida digna a elas, retirá-las dos prostíbulos, né? E arranjar emprego e retirar as mulheres das prisões. E esse foi o trabalho, a missão de Maria Madalena. Não houve isso que Maria Madalena acompanhava Jesus nas suas peregrinações, não relata isso. Ela diz que ela teve poucos encontros, inclusive, com Jesus, encontros físicos, mas ela tinha uma permanente comunicação mental com Jesus. Então, havia sim esse diálogo permanente, ela ouvia Jesus nas suas curas, ela ouvia Jesus nas suas horas de angústias, ela ouvia Jesus nos seus momentos de raiva. Então, ela tinha essa comunicação com Jesus constantemente. E ela tinha, a mediunidade de Maria Madalena era muito grande, ela tinha um poder de desdobramento, né, e de evidência muito grande. Esse desdobramento ela fazia seguidamente, então muitas vezes ela adormecia e desfalecida ela fazia o seu desdobramento do seu corpo astral e encontrava com Jesus, e lá sim eles se encontravam. Ela ouvia na fonte, ela ouvia no bosque, ela ia até Jesus em desdobramento, tinha os encontros, tinha os diálogos com Jesus, e ela passava horas nesse desdobramento, tanto que ela dizia assim, quando ela voltava bastante desfalecida, bastante desenergizada, né? Bom, e isso então é outra. Assim, a questão com o governador, realmente ela teve esse caso com um governador, esse alto dignatário do Estado, que ela no livro denomina governador, e eles foram sim, ele foi cliente dela na época que ela era prostituta, ele tinha uma adoração por ela, mas com o passar do tempo, ela passou a ser a sua, como dizia o próprio governador, dizia, você é minha fiel amiga. Ele começou a admirá-la, principalmente depois da conversão dela, ele começou a admirá-la e tinha por ela uma ligação de alma muito forte, e ele a protegia. Então ela estava sob a proteção desse governador o tempo todo, tanto que ela tinha esse salvo-conduto, e era com esse salvo-conduto que ela podia entrar e sair da cidade, que à época a cidade era toda murada. E muitas vezes esse governador também, ele escondia ela, porque ela já era muito conhecida na cidade, como eu relatei anteriormente, ela era muito conhecida, os homens já a perseguiam, já a odiavam, sabiam o nome dela, não a queriam nos locais, né, porque ela realmente disse que fez um belo trabalho, que era a missão dela, né, de resgatar essas mulheres. Então, as preferidas dos homens, elas não estavam mais lá à disposição desses homens. Então, eles tinham muito ódio de Maria Madalena por causa disso. Então, esse governador, ele protegia ela, né? Tanto é que a tinha nos aposentos do palácio dele. E ela não teve mais nenhum encontro amoroso com esse governador. E essa admiração que o governador tinha por ela aumentou muito quando ela curou o filho dele, que o poder de cura de Maria Madalena também era igual ao de Jesus. E a esposa do governador, que no início a repudiava, passou a amá-la também. E nós vamos ver agora, nesse episódio aqui, a relatar a morte de Jesus. Como que foi, então, a morte, como que ela soube da morte de Jesus. E vamos ver que teve um momento em que a própria esposa do governador ficou ao leito de Maria Madalena, consolando-a, cuidando dela, certo? Que era, anteriormente, Maria Madalena, né, tinha tido um caso com o marido dela, mas mesmo assim ela era muito amada pelo governador, pela esposa e pelo filho desse casal. Então, Maria Madalena estava nos aposentos lá do palácio, o governador chega e relata para ela que Jesus tinha sido preso. Então, ele fala assim, né, Jesus está preso e chegou um momento, já está preso. Ela fala, quando que aconteceu? Foi ontem à noite, e mais,
aonde que ele está, né? Onde que ele está? Daí o governador fala aqui, nas prisões do palácio. E pergunta para ela, você quer vê-lo? E ela diz que não. Ela falou que ela não queria ver, ela não foi ver Jesus fisicamente. E aí ela sai dali onde ela está e vai procurar uns arbustos fora do palácio e lá ela chora. Diz que ela chorou todas as lágrimas do mundo, né? De imensa tristeza que ela fica, ela chora muito. E quando ela vai, então, sair de lá onde ela está, depois de horas que ela vai sair, ela acaba caindo desfalecida e fere a cabeça violentamente. Ela sangra muito e lá ela fica. E aí o governador, como ela não aparece, o governador sai para procurá-la e manda procurar, até que encontram ela lá desfalecida, a carregam, levam para os aposentos, e ela fica de novo lá entre a vida e a morte. E nesse momento, toda aquela situação com Jesus estava se desenrolando, né? E ela fica no leito, então, e eles chamam o médico, e o médico fica lá o tempo inteiro ao lado dela, e nesse momento, então, fica o menino, fica o governador, a esposa do governador, e o médico velando o leito de Maria Madalena e tratando e tentando curar. E ela diz assim que para a ciência terrena, ela era dada como louca. Por quê? Porque ela vê tudo, e eu quero só dizer aqui, ela vê absolutamente tudo o que acontecia com Jesus. Ela, no aposento dela, ela conseguia vislumbrar através dos delírios que ela fala aqui, né? Então ela fala assim, olha, quanto sofri durante o meu delírio, quantas perdas vertiginosas de consciência, quantos arrebatamentos, quantos ataques violentos de desespero. Eu via tudo o que estava sucedendo sem sair do meu aposento. Então, olha a mediunidade que ela tinha, que ela se desdobrava, o poder sobrenatural, de evidência que ela tinha, era um paranormal mesmo, em que ela via tudo o que estava acontecendo. E ela vendo o que estava acontecendo, o tamanho do sofrimento dela, e ela profundamente arrebatada naquela cama, né? Muito mais pela dor da alma do que pela dor física, né? Mas até que ela consegue, então, parece depois de 2 dias, recuperar um pouco melhor a consciência, o governador entra na sua cela, no seu aposento, né? Seu quarto, e fala assim, arrume-se, apresse-se, que eu vou te levar a uma pessoa que te aguarda. E ela pergunta, quem é que me aguarda? Ele fala assim, você saberá quando chegar lá. E aí pegam soldados para escoltá-la e a levam para um determinado local. E ela fala que é um miserável casebre, onde ela chega lá. E chegando lá, certo? Quem é que estava lá? A mãe de Jesus. E diz que a mãe de Jesus, e ela tinha encontrado com a mãe de Jesus apenas uma única vez, naquela outra vez que eu já relatei, onde Maria conta aquela história dela, de José, do marido, que a abandonou, que foi embora, que nunca mais o viu, e etc e tal, lembra? Então agora ela encontra de novo, então nesse momento da morte de Jesus, se une Maria, mãe de Jesus, e a Maria Madalena, levada pelo governador. Era uma espécie de proteção, porque Maria estava escondida também, talvez porque, pelo que dá de entender aqui, como se esses sacerdotes, havia todo um conluio ali para que pudesse dizimar, né? Maria, Jesus, enfim. Então ela estava protegida e o governador estava protegendo. Isso é interessante, porque o governador, pelo que é relatado aqui, ele faz de tudo para salvar Jesus. Ele, inclusive, fala para Maria Madalena que ele tinha trocado o conselho que iria julgar Jesus. Ele tinha tentado mudar o comitê para tentar salvar, sabe, Jesus. E ele relata, Maria Madalena, que os altos dignatários do sacerdócio tinham sido comprados. Então ele sabia de toda aquela movimentação, que havia pessoas testemunhas compradas, e enfim.
tinha dinheiro por trás envolvido, e ele fez o que foi possível para tentar salvar Jesus daquela morte, né? Mas então Maria, né, quando vê Maria Madalena chegando, ela se atira nos braços de Maria Madalena, e a Maria Madalena relata assim, ó, que viu naquela mãe o maior sofrimento de todo mundo reunido numa única pessoa. E interessante aqui porque ela reafirma que José não estava mais com a Maria, né? Porque ela diz assim, ó, que clamor daquela mãe sem ventura. A sua dor era tão grande, tão profunda, que podia dizer que eram todas as dores do mundo formando uma só. Eu quero dizer aqui onde que está, que ela fala aqui que ela diz assim, que não era que uma mulher que se atirou aos meus braços, pensando, eu vou procurar, eu quero achar exatamente o momento em que ela diz assim, deixa eu ver, deixa eu dar só uma parada aqui para procurar, para não ficar muito... Pronto, gente, achei aqui, ó. Era esposa sem marido. Então, ela fala assim, ó, era esposa sem marido, que era o que Maria tinha falado, nunca mais vi José. Mãe sem filho e mulher sem lar. Para ela não havia na terra uma árvore que lhe desse sombra. Ela estava sozinha, ela não tinha ninguém, tá? Bom, aí o que se prepara? O governador, então, organiza para que Maria e Maria Madalena possam sair de lá e ir para um outro local, um local mais protegido. Então, arruma as coisas, então ela vai levando a mãe de Jesus. Maria Madalena, que fica encarregada de levar a mãe de Jesus. Diz que Maria assim estava debilitada, ela relata que ela caiu, que ela se machucou, que ela teve que improvisar uma maca para levar, para poder levar a Maria para esse local. E chegam num determinado local, lá estão algumas das mulheres em que Maria Madalena chama as infelizes às quais eu salvei, eu ajudei, né? Então aquelas ex-prostitutas estavam lá e elas já adoravam Jesus também, né? Então essas mulheres, né, ficaram todas lá, confortando Maria, mãe de Jesus, e que foi um momento muito doloroso para elas, né? Bom, vamos ver aqui o que mais que eu posso trazer de interessante. Quando elas vão para essa casa de campo, né? Ela fala assim que ela queria vê-lo, aí ela queria vê-lo, mas ele não quis, Jesus não quis que Maria Madalena o visse, sabe? Que ela fala assim, não, se não for acordada, se eu não for ver Jesus acordada, que seja adormecida. Mas mesmo adormecida, Jesus não se deixava ver, sabe? É engraçado porque ela ia para o bosque para adormecer. Ela queria adormecer para vir ao encontro de Jesus. E ela adormecia e Jesus não se mostrava para ela. E aí, o que ela pensou? O que ela vaticinou, assim, já que eu fui a última a saber da sua morte, que eu seja a primeira a vê-lo, né? Que ela queria ver, então, Jesus após a morte dele, né? Quando ela acordou, né, estava tudo consumado, já tinha tudo estava terminado, e ela pergunta então se tinha acabado, sim, falou que tudo, que tinha terminado tudo, né? E ela conversa com um emissário do governador, né? E aí ele fala assim, ele sofreu muito, mas nos seus últimos passos ele ainda perdoou um dos seus acusadores. Diz que no caminho que ele estava fazendo, um dos acusadores estava à porta vendo Jesus passar, e ele estava paralítico. E Jesus, no momento que estava passando, falou para ele, levante-se
e venham ver o que os homens do passado vão fazer com o homem do futuro. E aí, nesse momento, diz que esse acusador levanta da cadeira e começa a andar. Então, ele cura um dos seus acusadores no momento em que ele está indo para o sacrifício dele, né? A mãe de Jesus, Maria, então, fica prostrada lá. Ela já sabe, pressente que o ato foi consumado, né? Ou seja, que o sacrifício tinha sido feito com o filho dela, né? E nesse momento, então, Maria Madalena deixa ela lá sendo cuidada por aquelas mulheres, né? E ela volta, então, volta para os aposentos lá dela, porque ela sente que uma etapa, um ciclo da vida dela se encerra ali, né? Então, ela volta por esse aposento, ela se despede, está ali se despedindo do local que ela viveu, né, durante muito tempo e cumpriu e fez a sua missão. E ali ela olha assim, ela olha para o quarto e fala: aqui o homem Deus apareceu muitas vezes para mim aqui. E aqui nunca mais aparecerá. Ele não aparecerá mais porque ele morreu. Ela fala isso. No momento que ela fala isso, Jesus aparece para ela no quarto dela, logo após a morte dela. Então, essa foi a primeira aparição dele. Então, ele fala para ela assim: olhe, observe e siga os meus passos na dor, porque amanhã os seguirá na glória. Tome nota com atenção do lugar onde me sacrificaram, porque lá tornará a ver-me. Ela fala: irei, Senhor, irei, para beijar o rastro do seu sangue. Então, Jesus aparece no quarto de Maria Madalena, logo após a morte, tá? Pedindo para ela ir até lá, onde ele foi sacrificado, porque lá ele ia tornar a aparecer. Então ela se despede ali do governador, da esposa, do filhinho deles, né? Que esse filhinho diz que tinha verdadeira adoração por Maria Madalena, né? Ela se despede e o governador fala assim para ela assim, ó: você é livre, siga-o, que é a hora. Minha esposa ama muito, porque lhe devolveu o filho, que ela curou o filho, né? E eu também, olha o que o governador sentia por ela, e eu também lhe quero, porque me fez refletir o bastante para conhecer os meus erros. Fez-me renascer para uma nova vida, e creio que não está longe o dia em que eu também vou adorar publicamente o seu Deus. Então, esse governador, ele foi transformado, né? Ele realmente renasceu com a presença de Maria Madalena. Ela se despede, né, de todos eles e vai, então, segue o trajeto para encontrar Jesus, né? Para ver essa segunda aparição de Jesus, né? Então ela chega naquele local e está junto com os companheiros, né? Que são os companheiros que viram a morte, o sacrifício de Jesus. E os companheiros vão dizendo: olha, aqui ele sorriu, aqui ele caiu, aqui vai relatando, né, para ela todo esse percurso que Jesus teve até lá, né? Quando chega lá, os companheiros se dispersaram, né? E aí ela pensou assim, ela disse assim, ó: sentei, todo mundo sentou numa pedra, né? Sentei também numa outra pedra mais distante, pensando nele e dizendo: aqui estou à espera de que se cumpra a sua promessa. Você falou que vinha, tô aqui esperando, né? Nós já está quase uns 20 minutos, mas vamos lá, está quase no final aqui. Permaneci concentrada, a olhar fixamente à minha frente, e momentos após, vi-o chegar muito lentamente. Era o mesmo. Eu vou descrever aqui, porque é tão lindo o momento que ele aparece. Era o mesmo. Com os seus formosos olhos, com a sua cabeleira e a túnica singela, tal como usava na terra, tal como o havia visto na fonte. Era o homem sem o menor aparato da sua grandeza divina, né? Foi se aproximando até chegar junto a mim, e eu, temendo que se desvanecesse aquela encantadora visão, fiquei imóvel, sem nem sequer atrever-me a respirar. Abri os olhos quanto podia,
Preparei-me para escutá-lo, pois vi que movia os lábios. Falou por fim, dizendo-me. Então, assim, agora eu quero ler o que Jesus falou para Maria Madalena, pela boca de Maria Madalena, a primeira vez, então, quando ele, né, como falam os católicos, quando ele ressuscita, né? Aqui estou, na terra, onde todos cultivam o erro de acreditar que se morre. Fantástico isso, né? Na terra onde todos cultivam o erro de se acreditar que se morre. Olhe-me bem, mulher. O homem não morre porque o assassinam. Um homem morre em função de suas obras ou sobrevive por causa delas, quando subsistem suas ideias e ideais, que florescem e frutificam através dos séculos. Você veio a este lugar para lavar o seu pranto, para lavar com o seu pranto o rastro de sangue que devia ter deixado o meu corpo. E admira-se porque não o vê em nenhuma parte. Contudo, olha só, não existia corpo, né? Contudo, olhe-me bem e verá sobre mim não o meu, mas o sangue que os meus verdugos derramarão quando, amanhã, defenderem as minhas ideias e morrerem por elas. Os meus verdugos, o que Jesus está falando aqui? Aqueles que me mataram, que me maltrataram, você verá o sangue deles lá na frente, quando eles forem defender as minhas ideias. Ele já sabia, né? Paulo foi isso, né? Paulo de Tarso, que era um dos perseguidores dos cristãos, bem após a morte de Jesus, né? Foi o que foi depois defender os ideais, né, do Cristo e morreu por eles, não foi? Preste bem atenção, mulher. Eles me insultaram porque não sabem o que dizem. Caluniaram-me porque não me conhecem e deram-me a morte porque ignoram que o homem não morre nunca. Não lhes guarde ódio nem rancor, porque eles fizeram agora o que você também já fez outras vezes. Nós vimos aqui a vida preguiça de Maria Madalena, que ela já matou muitas vezes, né? Por sua causa, também morreu um homem inocente de todo o pecado e cuja única culpa era, como eu, amar a humanidade. Forte isso, né? Levante-se, ande e diga ao mundo que me viu e que me ouviu. Diga também aos que me seguirem que, quando precisarem de mim, estarei com eles, e com eles trabalharei, e que não morri, porque as minhas obras vivem. Que desde a noite dos séculos venho trabalhando para o engrandecimento da humanidade, e seguirei trabalhando eternamente, porque eterna é a vida. Eterno é o amor de Deus e eterna é a sua sabedoria. Assim disse então o homem-deus, e com a mesma lentidão com que tinha se aproximado, foi se afastando, né? Sorrindo como sorriem os mártires, contentes com seus feitos e alegres dos seus sacrifícios. Aí ela pergunta aos companheiros, né, se eles o tinham visto, né, e alguns deles começaram a blasfemar, muito contrariado, dizendo que ela tinha hipnotizado eles, porque eles caíram no sono, e realmente foi isso que aconteceu. Todos eles dormiram e somente ela acabou vendo isso tudo, né? E aí eles ficaram muito chateados, sabe? Porque diziam que ela estava mentindo, que nada disso tinha acontecido, né? Eles foram embora bravos com ela, e ela quis contar e quis falar, e eles ficaram um pouco enciumados, vamos dizer assim, porque que Jesus apareceu para ela e não apareceu para eles, né?
ela estava, então, assim, no final, né? Ela estava, assim, pensando, né, de como que ela ia começar a praticar o bem, o que ela ia fazer dali para frente, né? E daí ela ouviu a voz, e aí eu encerro com essa última mensagem, né? Ela diz assim: quando fiquei só, senti-me ágil e forte, falando comigo mesma, exclamei: esta noite descansarei no primeiro povoado que encontrar. Lá indagarei sobre a sua morte. Quando me derem informações detalhadas sobre o cruel suplício, eu lhes direi o que ele me disse. Evocarei então a sua lembrança e darei saúde aos enfermos e crença aos desesperados. Ela se comprometendo, né, a fazer a missão dela agora, né, de ser a discípula mesmo de Jesus. Falarei dos céus aos desvalidos, farei dia da noite escura e empregarei todas as horas em praticar o bem, sem perder um segundo sequer. Então, ela faz esse contrato com ela mesma, né? Então, quando ela estava com ela mesma monologando, né? Ela ouviu a voz de Jesus dizendo assim para ela: Deus dá a todos. Desculpa, vou retomar aqui, tá? Então, quando ela monologava ali, dizendo para ela o que ela iria fazer, né? O que seria a missão dela, ela ouve a voz de Jesus que diz assim para ela: Deus dá a todos os seus filhos o tempo preciso para repararem as suas faltas. Não queira, pois, correr tanto. O tempo é semelhante a um tecido de fios delicados, que se rompem facilmente se o tecelão não trabalhar com todo o vagar. Perde o tempo todo aquele que trabalha apressado. Então, ele diz assim: descanse, né? Faça o seu descansar, que você vai ter tempo para trabalhar depois. Então, agora eu acho que a próxima áudio nós vamos falar da morte de Maria Madalena, né? E depois a próxima reencarnação dela. Vamos lá, então.